que eu vou te soltar daí. Quem fez isso com a senhora? Que a Nossa Senhora tenha piedade de quem fez isso com você. Era novembro, e o sol do Nordeste caía sobre Recife como fogo do céu. Nas ruas da periferia, onde o asfalto rachado queima os pés descalços e as casas de alvenaria sem reboco parecem feridas abertas na paisagem, a vida acontecia em câmera lenta, devagar, pesada, mas sem parar. Alessandra caminhava de volta da feira com a filha Yasmin. Tinha 33 anos, mãos calejadas de tanto esfregar chão alheio, e um sorriso cansado que insistia em aparecer toda vez que olhava para a menina. Yasmin, 5 anos, segurava a saia da mãe com uma mão e com a outra carregava uma sacolinha de pão. As duas subiam a ladeira devagar, porque o peso das compras era grande e o dinheiro que pagou por elas era pouco. Foi então que Alessandra parou. Na esquina, amarrada a um poste de luz, estava uma mulher idosa. Não encostada, não sentada ao lado. Amarrada, com cordas grossas, do tipo que se usa para prender animal grande. As mãos inchadas pela pressão da corda. O rosto queimado de sol. Os olhos semicerrados, quase sem vida. Alessandra largou as sacolas no chão. Yasmin apertou a mão da mãe, assustada. Mãe, o que é aquilo? Alessandra não respondeu. Seus olhos estavam fixos na cena. Ao redor da idosa, na calçada suja, havia um prato de alumínio virado. Restos de comida espalhados. Moscas. Um cachorro vira-lata ainda cheirava o prato, lambendo os restos que a mulher não conseguirá alcançar. Alessandra se aproximou devagar, como quem não acredita no que está vendo. Senhora, o que aconteceu? Quem fez isso com a senhora? A mulher levantou o rosto com esforço. Os lábios rachados se abriram, mas nenhum som saiu. Estava seca por dentro, desidratada. Talvez há dias ali. Alessandra olhou ao redor. Gente passava. Motos aceleravam. Um grupo de adolescentes na esquina ria, apontando para a velha no poste. Um deles gritou: "Olha a vovó amarrada." Família resolveu o problema. Risos. Alessandra sentiu algo subir pela garganta. Não era só raiva. Era nojo. Nojo daquilo tudo. Nojo da indiferença. Nojo de um mundo onde uma idosa podia ser amarrada a um poste como se fosse bicho, e as pessoas passavam rindo. Ela se ajoelhou ao lado da mulher e começou a puxar os nós da corda. Estavam apertados. Suados. Quem amarrou sabia o que estava fazendo. Yasmin, traz tua água aqui. A menina correu e trouxe a garrafinha. Alessandra molhou os lábios da idosa, que bebeu com desespero, engasgando, chorando de alívio. Calma, calma, devagar. Quando finalmente conseguiu desatar a última corda, a mulher desabou nos braços de Alessandra. Não tinha força nas pernas. Mal conseguia manter os olhos abertos. Quem fez isso com a senhora? A idosa sussurrou, com a voz de quem já tinha desistido de tudo. Meus filhos me trouxeram aqui, disseram que não queriam mais, me amarraram e foram embora. Alessandra sentiu o mundo girar. Seus filhos fizeram isso. A mulher apenas acenou com a cabeça, e as lágrimas desceram pelo rosto sujo. Alessandra olhou para Yasmin, que estava parada ali, segurando a sacolinha de pão, com os olhos arregalados de medo e confusão. Olhou para as sacolas de feira espalhadas no chão. Olhou para a rua cheia de gente indiferente. E tomou a decisão mais insana, mais impossível, mais necessária da sua vida. A senhora vai comigo. Ninguém fica amarrado num poste. Ninguém. E ali, naquele pedaço esquecido de Recife, onde ninguém parava para ajudar ninguém, onde a miséria ensina que cada um cuida de si, uma mulher pobre que mal tinha o que comer decidiu carregar nos ombros o peso de uma idosa abandonada pela própria família. Porque algumas pessoas ainda acreditam que bondade não é luxo de quem tem sobra. É obrigação de quem ainda tem alma. Alessandra carregou Dona Marlene. Foi assim que a idosa se apresentou mais tarde, pelos 3 quarteirões até sua casa. Yasmin ajudava como podia, segurando as sacolas da feira. Vizinhos olhavam das janelas, cochichando. A casa de Alessandra era pequena. 2 cômodos. Um banheiro externo com chuveiro frio. Chão de cimento queimado. Mas era limpa. Arrumada. Cheirava sabão e alecrim. Era lar. Alessandra deitou Dona Marlene no colchão velho que dividia com Yasmin e foi buscar água morna. Tirou a roupa suja da idosa com cuidado, como quem cuida de criança recém-nascida. Lavou o corpo marcado pelas cordas. Passou pomada nas feridas. Deu sopa feita com o pouco que tinha na geladeira.
Dona Marlene comeu devagar, chorando baixinho entre uma colherada e outra. Por que você tá fazendo isso? Você nem me conhece. Alessandra não respondeu de imediato. Apenas continuou limpando o rosto da idosa com um pano úmido. Porque se eu não faço, quem vai fazer? Naquela noite, Yasmin dormiu no chão, enrolada em cobertores. Dona Marlene dormiu no colchão. Alessandra ficou sentada na cadeira da cozinha, olhando para as duas, e se perguntou pela primeira vez se tinha feito a coisa certa. Porque agora não eram mais 2 bocas para alimentar. Eram 3. E o dinheiro das faxinas mal dava para 2. Nos dias seguintes, Alessandra tentou encontrar a família de Dona Marlene. Perguntou para vizinhos da rua onde a idosa tinha sido abandonada. Descobriu que ela tinha 3 filhos, Robson, Adriana e Marcelo. Todos moravam em casas próprias. Todos tinham empregos estáveis. Todos tinham decidido, numa reunião familiar, que cuidar da mãe com Alzheimer era peso que nenhum deles podia carregar. Alessandra conseguiu o número de Robson e ligou. Alô? Seu Robson? Meu nome é Alessandra. Eu encontrei sua mãe amarrada num poste. Silêncio do outro lado. E? Como assim e? Sua mãe estava amarrada. Como um cachorro. Olha, moça, você se meteu por quê? Se pegou ela, problema seu agora. A gente não aguenta mais. Ela dá trabalho, custa caro, e nenhum de nós tem obrigação. Obrigação? Ela é sua mãe. Era. Agora é sua. E desligou. Alessandra ficou parada, segurando o telefone, sentindo algo quebrar dentro dela. Ligou para Adriana. Mesma frieza. Ligou para Marcelo. Mesma resposta. Os 3 filhos de Dona Marlene haviam simplesmente descartado a mãe. Como lixo. Como coisa. Como se 80 anos de vida, de sacrifício, de amor materno não valessem nada. As semanas passaram, e a situação de Alessandra se tornou insustentável. Agora tinha que comprar fraldas geriátricas, remédios para pressão, pomadas. Dona Marlene precisava de cuidados constantes. Yasmin começou a perceber que a mãe estava mais magra, que comia menos, que às vezes fingia que já tinha jantado. Os vizinhos cochichavam. Ela tá doida. Pegou uma velha para criar. Mal tem para ela e quer sustentar estranha. Daqui a pouco ela perde a casa. Vai ver que ainda pede esmola. Alessandra ouvia tudo em silêncio. Continuava acordando às 5 da manhã, saindo para limpar casas alheias, voltando à noite exausta. Yasmin ajudava Dona Marlene a tomar água. A idosa, mesmo confusa na maior parte do tempo, às vezes olhava para Alessandra e sussurrava. Você é um anjo. Deus te mandou. Alessandra sorria cansada. Não, Dona Marlene. Eu sou só uma idiota que não consegue passar reto. Mas lá no fundo, bem lá no fundo, ela sabia que tinha feito a única coisa que ainda fazia sentido num mundo cheio de gente que passava direto. Ela tinha parado. E isso, de alguma forma, ainda significava alguma coisa. Dezembro chegou com o calor mais intenso ainda. O ventilador da casa de Alessandra mal funcionava, girando devagar, empurrando ar quente de um lado para o outro. Dona Marlene passava os dias deitada, às vezes lúcida, às vezes perdida em memórias que não sabia mais se eram reais. Alessandra tinha emagrecido 7 quilos em 2 meses. Yasmin percebeu que a mãe estava diferente. Mais quieta. Mais triste. Às vezes chorava escondida no banheiro, achando que ninguém ouvia. Mas Yasmin ouvia. E uma noite, quando Alessandra estava lavando louça na pia rachada, a menina apareceu ao lado dela, segurando um pedaço de pão. Mãe, come. Não, filha, eu já comi. Mentira. Eu vi. Você deu tua comida para Dona Marlene. Alessandra parou. Olhou para a filha. Yasmin tinha 5 anos, mas seus olhos pareciam ter 100. Yasmin. Mãe, eu não quero que você morra de fome por causa da vovó. Alessandra ajoelhou-se na frente da filha e segurou o rosto pequeno entre as mãos. Eu não vou morrer, meu amor. Deus cuida da gente. Então por que Deus não cuida da vovó? Por que os filhos dela fizeram aquilo? Alessandra não tinha resposta. Abraçou a filha e sentiu as lágrimas escorrerem sem controle. Porque aquela pergunta tinha resposta. Só que era uma resposta que machucava demais para ser dita em voz alta.
A situação piorou quando Alessandra perdeu 3 diárias seguidas. Uma patroa reclamou que ela estava distraída, cansada demais. Outra simplesmente contratou outra pessoa. O dinheiro que já era pouco virou migalha. Alessandra começou a vender as próprias coisas. Vendeu o celular velho. Vendeu a televisão pequena que tinha ganhado de uma patroa. Vendeu até o ventilador, porque precisava comprar remédio para a pressão de Dona Marlene. Os vizinhos não ajudavam. Pelo contrário, julgavam. Ela podia ter passado direto. Mas não. Quis bancar a santa. Agora tá aí, afundada. Aposto que daqui a um mês ela abandona a velha também. Ninguém aguenta ser trouxa para sempre. Alessandra ouvia tudo. E cada palavra era como cuspe na cara. Mas não desistia. Porque lá no fundo, mesmo sem saber explicar, ela sentia que se abandonasse Dona Marlene agora, algo dentro dela morreria para sempre. Foi numa tarde de terça-feira que tudo desmoronou de vez. Alessandra voltou de mais uma diária perdida. Entrou em casa e encontrou Yasmin chorando, abraçada com Dona Marlene, que estava confusa, repetindo o nome dos filhos como se eles fossem voltar. Robson, Adriana, Marcelo, onde vocês estão? Por que me deixaram? Alessandra sentou-se no chão e colocou as mãos no rosto. Não tinha mais forças. Não tinha mais dinheiro. Não tinha mais esperança. Yasmin veio até ela e se aninhou no colo. Mãe, a gente vai ficar bem? Alessandra não conseguiu responder. Porque pela primeira vez desde que tinha pegado aquela idosa amarrada no poste, ela mesma não sabia mais a resposta. Naquela noite, depois que Yasmin e Dona Marlene dormiram, Alessandra ficou acordada, sentada na cadeira da cozinha, olhando para o teto rachado. Pensou em ir até o posto de saúde e pedir ajuda. Mas sabia que não tinham vaga em asilo público. Pensou em procurar assistência social. Mas sabia que o processo levaria meses. Pensou, por um segundo terrível, em levar Dona Marlene de volta para a rua. E esse pensamento a enojou tanto que ela sentiu vontade de vomitar. Não, eu não vou fazer isso. Eu não vou ser igual aos filhos dela. Mas então, o que fazer? Como alimentar 3 pessoas com o dinheiro que mal dava para uma? Como continuar sendo boa no mundo que pune quem é bom? Alessandra olhou para o canto da sala, onde tinha uma pequena imagem de Nossa Senhora que sua avó tinha lhe dado anos atrás. Era de gesso, pintada à mão, com as cores já desbotadas. E pela primeira vez em semanas, ela sentiu vontade de rezar. Não porque acreditasse que ia resolver alguma coisa, mas porque não tinha mais nada. Nada além de um pedido desesperado para alguém que talvez, só talvez, ainda estivesse ouvindo. Era 3 da manhã quando Alessandra finalmente se levantou da cadeira. O corpo doía. A cabeça pesava. Mas algo dentro dela a empurrou até o canto da sala, onde a imagem de Nossa Senhora esperava em silêncio. Ela ajoelhou-se no chão frio de cimento. Não tinha tapete. Não tinha almofada. Só o chão duro e os joelhos cansados de uma mulher que tinha dado tudo e agora não tinha mais nada. Alessandra juntou as mãos e fechou os olhos. No início, nenhuma palavra saiu. Só silêncio. Só o som da própria respiração. E então, devagar, as palavras começaram a vir, não bonitas, não ensaiadas, mas cruas, honestas, desesperadas. Virgem Maria. A voz saiu trêmula, baixinha, quase envergonhada. Eu sei que eu não tinha obrigação de pegar aquela senhora. Ninguém mandou eu parar. Ninguém mandou eu desatar as cordas. Eu podia ter passado direto, igual todo mundo passou. As lágrimas começaram a escorrer. Mas eu não consegui, mãe. Não consegui deixar ela amarrada num poste. Não consegui fingir que não vi. Porque se eu passasse direto, eu ia morrer por dentro. Ia virar igual aos filhos dela. Ia virar igual a todo mundo que passa reto. Alessandra abriu os olhos e olhou para a imagem desbotada de Nossa Senhora. Mas agora eu tô no fundo do poço. Não tenho mais dinheiro. Minha filha tá passando fome. Dona Marlene precisa de remédio que eu não posso comprar. E os filhos dela, que têm casa, que têm carro, que têm dinheiro, abandonaram ela como lixo. A voz quebrou completamente. Eu não sei mais o que fazer, mãe. Eu tentei. Juro que eu tentei. Mas eu tô sozinha. Ninguém ajuda. Todo mundo julga. E eu tô cansada. Alessandra colocou a testa no chão e chorou como não chorava há anos. Chorou toda a exaustão. Todo o medo.
Toda a solidão de carregar um peso que ninguém mais quis carregar. Se a senhora existe, se a senhora se importa, me mostra algum caminho, porque eu não aguento mais sozinha. Eu não aguento. E então, no silêncio daquela madrugada, Alessandra fez o pedido mais simples e mais impossível do mundo. Me ajuda. Por favor. Me ajuda. O silêncio que veio depois foi diferente. Não era o silêncio vazio de quem fala sozinho. Era o silêncio cheio. O silêncio que respira junto. O silêncio que ouve. Alessandra não viu luz. Não ouviu voz. Não sentiu nada extraordinário. Mas sentiu algo que não conseguia explicar. Uma espécie de alívio. Como se, pela primeira vez em meses, ela não estivesse mais carregando tudo sozinha. Como se alguém tivesse entrado na sala e dito, sem palavras: eu estou aqui. Eu vi tudo. E você não está sozinha. Alessandra ficou ajoelhada ali por mais alguns minutos. Depois se levantou devagar, limpou as lágrimas e foi deitar ao lado de Yasmin no chão. Não sabia o que ia acontecer amanhã. Não sabia de onde viria o dinheiro. Não sabia se ia conseguir segurar mais um dia. Mas pela primeira vez em semanas, conseguiu dormir. Porque tinha colocado o peso nas mãos de alguém maior. E às vezes, é só isso que a gente pode fazer. Colocar o peso. E confiar. Mas o que Alessandra não sabia, o que ela não podia saber, é que aquela oração tinha atravessado todos os céus. Que tinha chegado aos ouvidos de aquela que conhece sacrifício materno melhor que ninguém. De aquela que também cuidou de quem ninguém mais cuidava. De aquela que nunca passa direto quando alguém chora de verdade. E que naquele exato momento, enquanto Alessandra finalmente dormia em paz, a Virgem Maria já estava descendo dos céus. Vinha devagar. Vinha em silêncio. Vinha com a certeza de quem sabe exatamente o que fazer. Porque bondade verdadeira nunca fica sem resposta. E quem solta os amarrados será, um dia, liberto também. Amanhã chegou diferente. Alessandra acordou com o sol entrando pela janela sem cortina, mas não era o sol de todos os dias. Era mais suave, mais dourado. Como se até a luz tivesse decidido ser mais gentil naquela manhã. Ela se levantou devagar, ainda sentindo o corpo pesado, mas algo dentro dela estava diferente. Mais leve. Como se durante a noite alguém tivesse tirado um tijolo do peito dela. Yasmin ainda dormia enrolada no cobertor. Dona Marlene estava quieta no colchão, respirando devagar. Tudo parecia em paz. Alessandra foi até a cozinha e acendeu o fogão para fazer café. Não tinha muito, só um resto de pó no fundo do pote. Mas ia dar para fazer meia xícara. Enquanto a água esquentava, ela olhou pela janela. E foi então que percebeu. O vento tinha mudado. Não era vento forte. Era uma brisa suave, quase imperceptível, mas que carregava algo junto. Um cheiro que Alessandra não conseguia identificar. Não era de flor conhecida, não era perfume comum. Era algo mais antigo, mais puro. Cheirava a conforto. Alessandra franziu a testa. Olhou para os lados. De onde vinha aquilo? A água ferveu, mas ela não se mexeu. Ficou parada ali, sentindo aquela brisa entrar pela janela, tocar seu rosto, seus braços, como se fosse um abraço invisível. E então ouviu. Não era voz. Não era palavra. Era algo que vinha de dentro e de fora ao mesmo tempo. Uma certeza que não tinha explicação. Alguém está vindo. Alessandra sacudiu a cabeça. Estava cansada demais. Imaginando coisas. Desligou o fogo, serviu café fraco na caneca velha e foi até a sala. Dona Marlene estava acordada agora, sentada no colchão, olhando para a porta da frente com uma expressão estranha. Dona Marlene, a senhora tá bem? A idosa não respondeu. Apenas continuou olhando para a porta, como se esperasse alguém. Dona Marlene. Finalmente, a velha se virou para Alessandra. E pela primeira vez em semanas, seus olhos estavam completamente lúcidos. Claros. Vivos. Ela está vindo. Alessandra sentiu um arrepio subir pela espinha. Quem tá vindo? Dona Marlene sorriu, um sorriso de criança, cheio de esperança pura. A mãe. A mãe de todos nós. Ela vem quando a gente mais precisa. Alessandra ia responder, mas não conseguiu. Porque naquele momento, bateram na porta. 3 batidas suaves. Toque, toque, toque. Alessandra olhou para a porta. Olhou para Dona Marlene. Olhou para Yasmin, que estava acordando no chão, esfregando os olhos.
Ninguém batia na porta daquela casa àquela hora da manhã. Ninguém visitava. Ninguém se importava. Mas alguém tinha batido. Alessandra caminhou devagar até a porta. A mão tremeu ao segurar a maçaneta. Respirou fundo. E abriu. A mulher que estava do outro lado não deveria existir. Não porque fosse estranha, mas porque era perfeita demais para ser real. Tinha a pele morena, suave, iluminada como se o sol vivesse dentro dela. Os olhos eram escuros, profundos, mas ao mesmo tempo cheios de uma ternura que Alessandra nunca tinha visto em olhar humano. Usava roupas simples, uma saia longa azul, uma blusa branca, e sobre os ombros, um chale também azul, bordado com detalhes delicados. Mas o que mais chamava atenção não era a roupa. Era a presença. Aquela mulher irradiava algo que não tinha nome. Paz, amor, força. Tudo ao mesmo tempo. Alessandra ficou parada, sem conseguir falar. A mulher sorriu. E quando sorriu, Alessandra sentiu que todas as dores do mundo podiam ser curadas com aquele sorriso. Bom dia, Alessandra. A voz era suave, firme, maternal. Alessandra piscou, confusa. Se como a senhora sabe meu nome? A mulher entrou devagar na casa, sem ser convidada, mas sem ser invasiva. Era como se ela sempre tivesse pertencido àquele lugar. Eu sei muitas coisas, filha. Sei que você libertou uma mulher amarrada a um poste. Sei que está cuidando dela mesmo sem ter recursos. Sei que chorou ontem pedindo ajuda. Alessandra sentiu as pernas ficarem fracas. Apoiou-se na parede. Quem é a senhora? A mulher se virou e olhou diretamente nos olhos de Alessandra. E naquele olhar, Alessandra viu tudo. Viu séculos. Viu eternidade. Viu amor que não acaba. Eu sou Maria. E naquele momento, Alessandra compreendeu. Não precisou de explicação. Não precisou de prova. Porque quando você está diante de aquela que carregou Deus no ventre, você simplesmente sabe. Alessandra caiu de joelhos. Não porque alguém mandou. Não porque aprendeu em igreja. Mas porque suas pernas simplesmente não aguentaram mais sustentar o peso da presença que estava diante dela. Virgem Maria. As palavras saíram num sussurro quebrado. Maria se aproximou e segurou o rosto de Alessandra com as duas mãos. As mãos eram mornas, reais, humanas, mas ao mesmo tempo carregavam algo que ia além do humano. Levanta, filha. Você não precisa se ajoelhar diante de mim. Eu vim como mãe, não como rainha. Alessandra levantou os olhos, e as lágrimas escorreram sem controle. Eu rezei ontem, mas eu não achei que, eu não esperava. Maria sorriu com uma ternura que derretia qualquer dúvida. Você não esperava que eu viesse? Filha, toda oração sincera chega aos meus ouvidos. E a sua oração foi a mais sincera que eu vi em muito tempo. Porque veio de um coração que sacrificou tudo por amor. Maria soltou o rosto de Alessandra e caminhou até o colchão onde Dona Marlene estava sentada. A idosa olhou para ela e, mesmo com Alzheimer, reconheceu imediatamente. Seus olhos se encheram de lágrimas. Minha mãe. Maria se ajoelhou ao lado de Dona Marlene e tocou sua testa com delicadeza. E algo milagroso aconteceu. A confusão que sempre nublava os olhos da idosa desapareceu completamente. A memória voltou. A lucidez retornou. Dona Marlene olhou ao redor, reconheceu onde estava, reconheceu Alessandra, reconheceu tudo. Você me salvou, disse Dona Marlene olhando para Alessandra, com a voz clara e firme pela primeira vez. Eu estava amarrada, abandonada, e você me soltou. Alessandra começou a chorar ainda mais forte. Yasmin, que estava acordada no canto da sala, veio devagar e se escondeu atrás da mãe, assustada e fascinada ao mesmo tempo. Maria olhou para a menina e abriu os braços. Vem, Yasmin. Não precisa ter medo. Yasmin olhou para a mãe, pedindo permissão. Alessandra acenou com a cabeça. A menina caminhou até Maria e foi envolvida num abraço que a fez chorar sem entender por quê. Você é tão pequena, disse Maria acariciando o cabelo de Yasmin, mas já sabe o que é dividir. Já sabe o que é amar sem ter. Você vai crescer forte, menina. Muito forte. Maria se levantou e olhou para as três, Alessandra, Yasmin e Dona Marlene, com uma expressão que misturava orgulho e tristeza. Vocês três são exemplo raro neste mundo. Alessandra, você fez algo que poucos fariam, soltou quem estava preso. Cuidou de quem ninguém mais queria cuidar. E por isso,
sua vida, e a vida dela, serão transformadas. Alessandra engoliu seco. Mas eu não fiz nada de especial. Eu só não consegui passar direto. Maria sorriu com uma sabedoria infinita. Exatamente. Você não conseguiu passar direto. E isso, filha, é o que separa quem tem alma de quem perdeu a própria humanidade. Maria caminhou até a janela e olhou para fora, para a rua onde Dona Marlene tinha sido amarrada. Mas antes da bênção, há algo que precisa ser feito. Os filhos que amarraram a própria mãe a um poste precisam ver o que fizeram. Precisam escolher entre continuar no caminho da crueldade ou despertar para o horror de seus próprios atos. Alessandra deu um passo à frente. Eles não se importam. Eu liguei para eles. Nenhum quis saber. Maria se virou, e pela primeira vez seus olhos mostraram algo diferente. Não raiva, mas uma tristeza profunda. Eu sei. Mas eles ainda não viram a verdade. Ainda não sentiram o que fizeram. E sem sentir, não há arrependimento. E sem arrependimento, não há salvação. Maria estendeu a mão em direção à porta. Esta noite, eu visitarei cada um deles. Mostrarei o que fizeram. E então, eles escolherão continuar como monstros ou voltar a ser humanos. E então, diante dos olhos de Alessandra, de Yasmin e de Dona Marlene, Maria começou a desaparecer. Não como fumaça, não como ilusão, mas como luz que vai se dissolvendo devagar, voltando para onde veio. Antes de desaparecer completamente, Maria olhou mais uma vez para Alessandra e disse as últimas palavras. Você não está sozinha. Nunca esteve. E desapareceu. O que ficou no ar foi apenas o perfume de rosas. E a certeza de que algo muito grande estava prestes a acontecer. Naquela mesma noite, em 3 casas diferentes de Recife, 3 irmãos dormiram achando que tudo estava bem. Robson, o mais velho, estava em sua casa de 2 andares no bairro de Boa Viagem. Tinha acabado de jantar churrasco com a esposa e os filhos. Assistiu televisão. Riu. Reclamou do trabalho. Foi dormir sem pensar uma única vez na mãe que tinha amarrado a um poste. Adriana, a do meio, morava num condomínio fechado em Piedade. Tinha acabado de voltar do salão de beleza. Unhas feitas. Cabelo escovado. Postou foto no Instagram com a legenda: vida boa é vida merecida. Foi dormir feliz, sem lembrar que a mãe tinha dormido amarrada a um poste, comendo do chão. Marcelo, o caçula, estava em sua casa confortável em Casa Amarela. Tinha acabado de comprar uma televisão nova de 50 polegadas. Assistiu ao jogo. Bebeu cerveja. Foi dormir rindo de piadas no celular. Nenhum deles sentiu culpa. Nenhum deles pensou na mãe. Nenhum deles imaginou que algo estava prestes a mudar para sempre. Era meia-noite quando a luz azul preencheu os 3 quartos ao mesmo tempo. Robson acordou assustado. O quarto estava iluminado por uma luz que não vinha de lugar nenhum. Não era da janela, não era do teto. Era como se a própria parede tivesse se transformado em luz. Ele se sentou na cama, o coração acelerado. E então viu. Ela estava de pé no canto do quarto, vestida de azul e branco. O rosto sereno, mas os olhos cheios de uma tristeza tão profunda que cortava como faca. Quem? Quem é você? Como você entrou aqui? Maria não respondeu com palavras. Apenas deu um passo à frente e tocou a testa de Robson com a ponta dos dedos. E o mundo dele desabou. A visão começou. Robson viu a si mesmo criança. Viu a mãe jovem, Dona Marlene, lavando roupa de madrugada para poder trabalhar durante o dia. Viu ela costurando o uniforme escolar à luz de vela porque não tinha dinheiro para pagar conta de luz. Viu ela vendendo o único anel que tinha, herança da avó, para pagar médico quando Robson teve pneumonia. Viu cada sacrifício, cada noite sem dormir, cada refeição que ela não comeu para que ele comesse. E então a visão mudou. Viu o dia do abandono, mas não através dos seus olhos. Viu através dos olhos da mãe. Sentiu a confusão quando os 3 filhos apareceram juntos dizendo que iam passear. Sentiu o medo quando pararam numa rua desconhecida. Sentiu o terror quando começaram a amarrá-la ao poste. Filho, o que vocês estão fazendo? Para, pelo amor de Deus. Robson sentiu a corda apertando os pulsos. Sentiu a humilhação de estar ali, exposta, com gente passando e rindo. Sentiu a sede queimando a garganta. Sentiu o sol rachando a pele. Sentiu o desespero de perceber que os próprios filhos a tinham descartado como lixo.
E sentiu a dor pior de todas, não a dor física, mas a dor de perceber que os filhos que ela tinha criado com amor agora tratavam como se ela nunca tivesse existido. Robson gritou. Tentou arrancar a mão de Maria da testa dele, mas não conseguia se mexer. Para! Eu não quero ver. Para! Mas a visão continuou. Agora mostrava o futuro. Robson se viu velho. Muito velho. Sozinho. E viu seus próprios filhos fazendo a mesma reunião familiar que ele tinha feito. Viu eles dizendo: pai dá muito trabalho. Vamos colocar num asilo barato. Viu-se sendo abandonado da mesma forma. Sozinho. Descartado. Esquecido. E então viu a eternidade. Viu a si mesmo diante de Deus, tendo que responder por ter amarrado a própria mãe a um poste. E não havia resposta possível. Não havia desculpa. Apenas o silêncio ensurdecedor da verdade nua. Maria finalmente tirou a mão da testa dele. Robson caiu da cama, vomitando, chorando, gritando. Na casa de Adriana, a mesma coisa acontecia. Ela viu tudo. Sentiu tudo. A criança que a mãe criou sozinha. Os sacrifícios. O abandono. A humilhação. O futuro. A eternidade. Quando Maria tirou a mão da testa dela, Adriana estava no chão, encolhida como criança, tremendo, chorando palavras sem sentido. Eu sou um monstro. Eu sou um monstro. O que eu fiz? O que eu fiz? Na casa de Marcelo, a visão foi ainda mais intensa. Porque ele tinha sido o último a nascer. O caçula. O mais mimado. E na visão, ele viu que tinha sido ele quem mais tinha recebido amor da mãe. E ele quem mais tinha devolvido crueldade. Quando a visão terminou, Marcelo estava de quatro no chão, vomitando bile, chorando com uma dor que não tinha nome. Maria visitou os três. Mostrou a verdade para os três. E então desapareceu, deixando apenas uma última frase que ecoou nos quartos. Vocês amarraram sua própria mãe a um poste. Agora escolham, permanecer como monstros ou voltar a ser humanos. Os três irmãos acordaram gritando, suados, quebrados. E pela primeira vez desde que tinham abandonado a mãe, sentiram algo que tinham esquecido como era. Remorso. Verdadeiro. Profundo. Devastador. Se essa história está tocando seu coração, escreva amém nos comentários. Às vezes, uma palavra simples é o começo de uma transformação que nem imaginamos. Robson foi o primeiro a sair de casa. Eram 4 da manhã. Ainda estava escuro. Mas ele não conseguia ficar parado. Vestiu a primeira roupa que encontrou, pegou a chave do carro e saiu dirigindo sem rumo, desesperado. Mãe, mãe, onde ela tá? Eu preciso pedir perdão. As mãos tremiam no volante. As lágrimas não paravam de cair. A visão tinha quebrado algo dentro dele. Tinha arrancado toda a armadura de indiferença que ele tinha construído para justificar o injustificável. Ele dirigiu até a rua onde tinham abandonado a mãe. O poste ainda estava lá. Vazio agora. Mas Robson parou o carro e saiu cambaleando. Ajoelhou-se na calçada onde a mãe tinha ficado amarrada e começou a chorar como criança perdida. O que eu fiz? O que eu fiz? Deus, o que eu fiz? Foi um vizinho que o viu ali, de madrugada, chorando ao lado do poste. O mesmo vizinho que tinha visto Alessandra desatar as cordas. Moço, cê tá bem? Robson levantou o rosto, destruído. A mulher que estava amarrada aqui. Você sabe onde ela tá? O vizinho olhou com desconfiança. Por quê? Cê foi um dos filhos que fez aquela barbaridade? Robson não conseguiu responder. Apenas continuou chorando. O vizinho suspirou. Uma mulher chamada Alessandra levou ela. Mora ali, 3 ruas para baixo. Casa pequena, azul, quase caindo. Robson agradeceu e saiu correndo. Adriana e Marcelo chegaram quase ao mesmo tempo. Nenhum deles tinha dormido mais. Tinham passado a noite inteira em choque, revivendo a visão, sentindo a dor que tinham causado. E de manhã cedo, sem combinar, os 3 tiveram o mesmo pensamento. Eu preciso ver minha mãe. Quando Robson bateu na porta da casa de Alessandra, o sol estava nascendo. Alessandra abriu a porta sonolenta e viu um homem grande, bem vestido, mas completamente destruído. Por favor, minha mãe. Ela tá aqui? Eu preciso ver ela. Alessandra reconheceu imediatamente. Era Robson, um dos filhos que tinha abandonado Dona Marlene.
Seu primeiro instinto foi bater a porta na cara dele. Mas algo a impediu. Talvez a lembrança da Virgem Maria dizendo: eles escolherão. Ela tá aqui. Mas se você veio fazer mal... Não. Robson caiu de joelhos na porta. Eu vim pedir perdão. Eu tive uma visão. Eu vi tudo. Eu vi o que eu fiz. Naquele momento, Adriana e Marcelo chegaram correndo. Viram Robson de joelhos. Olharam para Alessandra. E os 3 irmãos começaram a chorar juntos. A gente teve a mesma visão, disse Adriana com a voz quebrada. A Virgem Maria, ela mostrou pra gente, mostrou tudo. Alessandra sentiu um arrepio. Lembrou das palavras de Maria: esta noite, eu visitarei cada um deles. Ela tinha cumprido a promessa. Alessandra abriu a porta completamente. Entrem. Dona Marlene estava sentada na sala, lúcida, tranquila. Quando viu os 3 filhos entrarem, seus olhos se encheram de lágrimas. Os 3 se ajoelharam diante dela. Robson foi o primeiro a falar, mas mal conseguia formar frases completas. Mãe, perdoa. A gente te amarrou num poste. A gente te tratou pior que cachorro. A gente não merece ser chamado de filho. Adriana segurou a mão da mãe e chorou sem parar. Mãe, a senhora criou a gente sozinha. Vendeu tudo pra gente estudar. E a gente te abandonou. A gente é monstro. Marcelo não conseguiu falar. Apenas colocou a testa no colo da mãe e chorou como criança que caiu e se machucou. Dona Marlene, com lágrimas escorrendo pelo rosto, tocou a cabeça de cada um dos filhos. Eu perdoo vocês. As palavras saíram devagar, pesadas de dor, mas cheias de verdade. Mas vocês precisam mudar. Vocês precisam consertar o que quebraram. Os 3 irmãos levantaram os rostos. Estavam transformados. Não eram mais as mesmas pessoas que tinham saído daquela casa semanas atrás pensando que tinham resolvido o problema. Eram pessoas quebradas, despertas, arrependidas. E arrependimento verdadeiro sempre leva à ação. Robson se virou para Alessandra. Você cuidou da nossa mãe quando a gente abandonou. Você não tinha nada, mas deu tudo. E a gente vai consertar isso. Juro por Deus que a gente vai consertar. E naquele momento, algo mudou definitivamente. Não foi apenas perdão. Foi o começo de uma reparação que transformaria não apenas aquelas vidas, mas centenas de outras. Nos dias seguintes, os 3 irmãos não apenas pediram perdão, eles agiram. Robson foi o primeiro. Vendeu o carro importado que tinha comprado 6 meses antes. Com o dinheiro, comprou uma casa. Não qualquer casa, uma casa grande, com 3 quartos, quintal, ventiladores de teto, cozinha ampla. Mobiliou tudo. Colocou cama nova, geladeira nova, fogão novo. E entregou as chaves para Alessandra. Essa casa é sua. Sua, da Yasmin e da minha mãe. Vocês não vão morar mais naquele lugar apertado. Vocês merecem dignidade. Alessandra ficou parada, olhando as chaves na mão, sem acreditar. Eu não posso aceitar isso. Pode sim, disse Robson com os olhos ainda inchados de tanto chorar. Você fez o que eu não fiz. Você cuidou da minha mãe quando eu a tratei como lixo. Isso aqui não é presente. É o mínimo que eu posso fazer. Adriana chegou no dia seguinte com documentos. Tinha aberto uma conta bancária em nome de Alessandra e depositado dinheiro suficiente para cobrir todas as despesas por pelo menos 2 anos. Você não vai mais precisar trabalhar como diarista, disse Adriana segurando as mãos de Alessandra. Você vai poder cuidar da minha mãe, da sua filha e de você mesma. Sem passar fome. Sem passar necessidade. Alessandra chorou. Porque pela primeira vez em anos, não ia precisar escolher entre comer ou comprar remédio. Não ia precisar pular refeição para alimentar os outros. Marcelo foi o último, mas trouxe algo diferente. Trouxe uma proposta. A gente quer abrir um lar para idosos abandonados. Igual minha mãe foi. Mas a gente não sabe fazer isso sozinho. A gente precisa de alguém que entenda, que tenha coração. Alessandra, você aceita ser a coordenadora? Alessandra olhou para ele, confusa. Eu? Mas eu não tenho estudo para isso. Você tem algo melhor que estudo, disse Marcelo. Você tem amor. Você tem coragem. Você tem aquilo que a gente perdeu e agora está tentando recuperar, humanidade.
3 meses depois, o lar Nossa Senhora da Compaixão abriu as portas. Era um casarão antigo que os 3 irmãos tinham reformado completamente. Tinha capacidade para 30 idosos. Equipe de enfermagem. Cozinha industrial. Quartos confortáveis. Jardim com bancos à sombra. Alessandra foi contratada como coordenadora, com salário que permitiu ela deixar definitivamente as faxinas. Yasmin, agora com 6 anos, ia todo fim de semana ajudar a servir almoço para os idosos. Dona Marlene, completamente lúcida e recuperada, morava no lar e ajudava a receber os novos moradores, contando sua história para cada um. Eu fui amarrada a um poste pelos meus próprios filhos. Mas uma mulher que mal tinha para ela me soltou. E a Virgem Maria transformou tudo. A notícia se espalhou. Jornais locais publicaram a história. Mulher pobre que libertou idosa amarrada a poste agora coordena lar de idosos. Redes sociais compartilharam. Programas de televisão entrevistaram Alessandra, que falava com simplicidade comovente. Eu só fiz o que qualquer pessoa deveria fazer. Não dá para passar direto quando alguém está amarrado. A história viralizou nacionalmente. E então começaram as doações. Empresários comovidos enviaram dinheiro. Igrejas fizeram campanhas. Pessoas comuns depositavam 10, 20 reais. Em 6 meses, o lar tinha fundo suficiente para se expandir. Compraram o terreno ao lado. Construíram mais um pavilhão. Agora eram 60 vagas. Depois, 80. Depois, 100. Robson, Adriana e Marcelo deixaram seus empregos e passaram a trabalhar integralmente no lar. Não como chefes, mas como servos. Limpavam, cozinhavam, davam banho nos idosos, trocavam fraldas. Faziam tudo o que não tinham feito pela própria mãe. Era redenção diária, concreta, visível. 2 anos depois, Alessandra estava no jardim do lar observando os idosos sentados à sombra, conversando, rindo. Yasmin estava ao lado dela, agora com 8 anos, lendo um livro para uma senhora de 90 anos que não enxergava mais. Alessandra pensou em tudo o que tinha acontecido. Pensou no dia que viu Dona Marlene amarrada ao poste. Pensou na fome, na exaustão, na oração desesperada. Pensou na aparição da Virgem Maria. E pensou em como tudo tinha mudado. Não apenas para ela, mas para centenas de pessoas. Porque um ato simples, desatar cordas, libertar alguém que estava preso, tinha desencadeado uma transformação que alcançava muito além do que ela podia imaginar. Robson se aproximou, trazendo um envelope. Alessandra, a gente recebeu mais uma doação grande. Vamos poder abrir mais uma unidade em Olinda. Alessandra sorriu. Não era mais a mulher magra, exausta, que pulava refeições. Estava saudável, feliz, realizada. Quantos idosos a gente já acolheu até hoje? Robson olhou para o caderno de registros. 237. 237 pessoas que tinham sido abandonadas pelas próprias famílias. 237 pessoas que agora tinham dignidade, cuidado, amor. Alessandra olhou para o céu e sussurrou: "Obrigada, mãe." E naquele momento, sentiu novamente o perfume de rosas que não vinha de lugar nenhum. Maria estava ali. Sempre esteve. Sempre estaria. Porque quem cuida dos abandonados nunca é abandonado por ela. 5 anos haviam se passado desde aquele novembro escaldante em que Alessandra viu Dona Marlene amarrada a um poste como se fosse animal descartável. 5 anos que pareciam 5 vidas inteiras, tantas foram as transformações, os milagres, as mudanças impossíveis que se tornaram realidade concreta. O lar Nossa Senhora da Compaixão não era mais apenas um sonho nascido de uma oração desesperada na madrugada. Era uma rede viva, pulsante, de amor e dignidade que se espalhava por 3 cidades da região metropolitana de Recife. 3 unidades completas. 200 vagas ocupadas. 200 idosos que tinham sido abandonados, esquecidos, descartados como lixo inconveniente por famílias que não quiseram carregar o peso do cuidado, e que agora tinham teto, comida, remédio, carinho e, acima de tudo, dignidade. A unidade principal, em Recife, era onde tudo havia começado. O casarão reformado tinha se transformado em algo que ninguém conseguia visitar sem se emocionar. No corredor de entrada, as paredes eram cobertas com fotografias, rostos de idosos que haviam chegado perdidos, doentes, abandonados, e que agora sorriam nas imagens ao lado de cuidadores, voluntários e familiares reconciliados.
Cada foto tinha uma pequena placa de bronze com um nome e uma frase curta. Seu Joaquim chegou sem acreditar em mais nada. Partiu em paz, cercado de amor. Dona Beatriz foi encontrada dormindo na rua. Aqui reencontrou a alegria de viver. Seu Manuel, abandonado pelos filhos, recuperou a fé e perdoou. Cada história era um milagre pequeno. Cada rosto era uma vitória contra a indiferença. O jardim, que antes era um pedaço de terra seca e rachada, havia se tornado um oásis verdejante. Árvores frutíferas davam sombra generosa. Canteiros de flores perfumavam o ar. Um pequeno lago artificial refletia o céu azul, e patos nadavam tranquilos enquanto idosos sentados nos bancos de madeira observavam a vida acontecer devagar, no ritmo que ela sempre deveria ter sido, sem pressa, sem pressão, apenas existindo. Havia uma horta comunitária onde os idosos que ainda tinham força plantavam tomate, alface, coentro. Havia uma capela pequena, simples, com uma imagem grande de Nossa Senhora no altar e velas acesas o dia inteiro. Havia uma sala de música onde toda quinta-feira um grupo de jovens voluntários vinha tocar violão e cantar músicas antigas que faziam os velhos chorarem de saudade boa. Era mais que um lar. Era comunidade. Era família escolhida. Era prova viva de que abandono não é destino final. Alessandra, agora aos 38 anos, era irreconhecível se comparada àquela mulher magra, exausta, que 5 anos atrás pulava refeições para alimentar uma estranha. Estava saudável, forte, radiante. Não por luxo, mas por propósito. Seu rosto ainda carregava as marcas do cansaço, rugas ao redor dos olhos, fios brancos misturados aos cabelos negros, mas agora eram marcas de batalha vencida, não de derrota iminente. Ela acordava todo dia às 5 da manhã, não mais para limpar casa alheia, mas para coordenar as 3 unidades do lar. Visitava cada uma delas pelo menos 2 vezes por semana. Conhecia cada idoso pelo nome. Sabia quem gostava de café forte, quem preferia chá, quem precisava de remédio às 7 em ponto, quem tinha medo de dormir sozinho. Alessandra não era chefe distante que dava ordens de longe. Era presença constante. Dava banho quando faltava cuidador. Trocava a fralda quando necessário. Sentava-se ao lado de quem estava morrendo e segurava a mão até o último suspiro. Porque ela sabia, mais que ninguém, o que era estar à beira do abismo e ser resgatada. E queria que cada idoso soubesse que ali, naquele lugar, ninguém morreria sozinho, abandonado, esquecido. Yasmin, agora com 10 anos, crescia sob a sombra abençoada desse amor multiplicado. Era menina esperta, cheia de vida, mas com uma maturidade emocional que impressionava qualquer adulto. Todo sábado e domingo ia ao lar com a mãe. Lia livros para os idosos que não enxergavam mais. Empurrava cadeiras de rodas. Conversava com aqueles que há meses não recebiam visita de ninguém. Pregava desenhos coloridos nas portas dos quartos. Levava flores do jardim e distribuía uma por uma, dizendo com seriedade comovente: "Essa é para a senhora, porque a senhora é importante." E a velha, que achava que ninguém mais se importava, chorava segurando aquela flor como se fosse diamante. Yasmin estava aprendendo, desde pequena, que o valor de uma vida não está no que você acumula, mas no que você doa. Estava aprendendo que riqueza verdadeira não é número em conta bancária, mas quantidade de abraços dados, de lágrimas enxugadas, de sorrisos arrancados da tristeza. Mas a transformação mais radical era a da família que parecia perdida para sempre. Robson, Adriana e Marcelo, os 3 filhos que tinham amarrado a própria mãe a um poste, eram agora pilares centrais do lar. Haviam deixado seus empregos confortáveis, suas rotinas egoístas, suas vidas que giravam apenas ao redor do próprio umbigo. Agora viviam para reparar, para servir, para devolver ao mundo um pouco da dignidade que tinham roubado. Robson, o mais velho, era responsável pela administração financeira, mas não ficava preso em escritório. Todo dia, antes de abrir o computador, passava 2 horas dando café da manhã para os idosos, conversando, ouvindo histórias repetidas 1000 vezes, mas sempre recebidas como se fosse a primeira. Seus olhos, antes duros e frios, agora se enchiam de lágrimas facilmente. Chorava quando um idoso morria. Chorava quando uma família se reconciliava. Chorava quando via sua mãe, lúcida e feliz, abraçando os recém-chegados. Adriana trabalhava diretamente com os cuidadores, treinando, supervisionando, mas acima de tudo aprendendo. Ela que antes tinha medo de tocar na mãe idosa agora dava banho, trocava fralda, limpava vômito, segurava mãos trêmulas. E cada ato era purificação.
Cada gesto era pedido de perdão silencioso mas concreto. Marcelo havia se tornado jardineiro e responsável pela manutenção. Acordava às 5 para regar as plantas, consertar o que estava quebrado, garantir que tudo funcionasse perfeitamente. Mas seu trabalho mais importante era sentar-se no jardim com os idosos mais calados, aqueles que ninguém conseguia fazer falar, e esperar. Apenas esperar. Até que, eventualmente, eles abriam a boca e soltavam dores guardadas há décadas. E Marcelo ouvia. Sem julgar. Sem pressa. Os 3 irmãos se reuniam toda sexta-feira à noite com Dona Marlene para jantar juntos. E toda sexta, antes de comer, faziam a mesma oração. Obrigado, Maria, por não ter desistido da gente. Obrigado por ter mostrado o horror que éramos. Obrigado por ter dado chance de consertar. E Dona Marlene, com os olhos cheios de lágrimas, segurava a mão dos 3 e dizia: vocês erraram, mas voltaram. E isso é o que importa. A história do lar havia se espalhado nacionalmente. Jornais publicaram reportagens. Programas de televisão fizeram especiais. Redes sociais compartilharam milhões de vezes o vídeo de Alessandra contando, com simplicidade comovente, como tudo começou. Eu vi uma idosa amarrada num poste. Podia ter passado direto. Mas não consegui. E a Virgem Maria transformou tudo. O impacto foi avassalador. Pessoas de todo o Brasil começaram a enviar doações. Pequenas, 10, 20 reais, e grandes. Empresários comovidos ligavam querendo ajudar. Igrejas organizavam campanhas. Escolas levavam alunos para conhecer o lar e aprender sobre respeito aos idosos. Em 6 meses, o fundo de doações era suficiente para abrir a 2ª unidade, em Olinda. Em 1 ano, a 3ª, em Jaboatão dos Guararapes. Cada unidade seguia o mesmo modelo, não apenas abrigar, mas restaurar. Não apenas alimentar, mas devolver dignidade. Não apenas cuidar do corpo, mas curar a alma. Surgiam histórias extraordinárias. Seu Raimundo, encontrado dormindo debaixo de viaduto aos 72 anos, reencontrou os filhos que o procuravam há 10 anos. Dona Conceição, abandonada pela nora que a odiava, reconciliou-se com o filho e passou seus últimos meses cercada de amor. Seu Antônio, que chegou mudo de tristeza, voltou a cantar depois de 3 meses convivendo com outros idosos. Cada história era milagre pequeno. Cada vida restaurada era vitória contra o abandono. Foi numa tarde de novembro, exatamente 5 anos depois do dia em que Alessandra tinha desatado as cordas de Dona Marlene, que algo extraordinário aconteceu. Alessandra estava no escritório da unidade principal quando o telefone tocou. Era número desconhecido, de São Paulo. Alô? Alessandra, meu nome é Dr. Henrique Tavares. Eu sou empresário. Li sobre o lar. Sobre sua história. Sobre o que você fez. Fico feliz que tenha chegado até o senhor, Dr. Henrique. Eu quero fazer uma doação. Alessandra sorriu. Já tinha recebido dezenas de ligações assim. Agradecemos imensamente, Dr. Henrique. Qualquer valor nos ajuda muito. Não é qualquer valor, Alessandra. Quero doar 5 milhões de reais. Alessandra quase deixou o telefone cair. As mãos começaram a tremer. Se como? Desculpe, acho que eu vi errado. 5 milhões. Para expandir o lar. Para abrir unidades em outros estados. Para que mais idosos abandonados tenham o que minha mãe nunca teve. A voz do homem quebrou. Minha mãe morreu sozinha num asilo horrível em Minas Gerais. Eu tinha dinheiro. Tinha condições de cuidar dela. Mas não quis. Achei que era peso. Achei que ia atrapalhar minha vida. Deixei ela lá e visitava uma vez por ano, no Natal, por obrigação. Ela morreu chamando meu nome, e eu nem fui no enterro porque estava viajando a trabalho. Dr. Henrique chorou no telefone. Eu não posso mudar o passado. Não posso trazer minha mãe de volta. Mas posso ajudar a mudar o futuro de outros. Posso fazer com que outros idosos não morram sozinhos como ela morreu. É o mínimo que posso fazer. Alessandra também chorou. Dr. Henrique, o senhor não sabe o que isso significa. Quantas vidas vão ser salvas com isso? Eu sei. Por isso estou fazendo. Vou transferir o valor essa semana. Use bem. Multiplique. Faça o que eu não fiz. Cuide. E desligou. Alessandra ficou ali, segurando o telefone, tremendo, chorando, sem conseguir processar.
5 milhões de reais. Era dinheiro suficiente para expandir o lar para todo o Nordeste, para alcançar milhares de idosos, para transformar realidades que pareciam impossíveis. Ela saiu do escritório cambaleando e foi até o jardim. Precisava respirar, precisava entender, precisava agradecer. Foi ali, debaixo da árvore mais antiga do jardim, que aconteceu. A luz mudou. Ficou mais suave, mais dourada. E então Alessandra sentiu aquele perfume de rosas que não vinha de lugar nenhum. Ela se virou. E Maria estava ali, exatamente como tinha aparecido 5 anos atrás. O xale azul, o sorriso maternal, os olhos cheios de ternura infinita. Alessandra caiu de joelhos, chorando. Minha mãe, minha mãe. Maria se aproximou e tocou o rosto de Alessandra com as 2 mãos. Levanta, filha. Você fez mais do que imaginou. Eu não fiz nada. Eu só não consegui passar direto. Maria sorriu com uma sabedoria que atravessava séculos. Exatamente. Você não passou direto. E isso mudou tudo. Você libertou uma mulher amarrada. E esse ato libertou os 3 filhos dela. E libertou 200 idosos. E vai libertar milhares. Alessandra olhou para o lar, para os idosos conversando no jardim, para Yasmin brincando com uma senhora de 90 anos, para Robson, Adriana e Marcelo servindo com humildade. Tudo isso começou porque eu parei. Sim. E o mundo inteiro muda quando alguém escolhe parar. Quando alguém escolhe ver. Quando alguém escolhe agir. Maria olhou ao redor, abençoando silenciosamente cada pessoa presente. O milagre não foi só o dinheiro. Não foi só o lar. O milagre foi que bondade verdadeira sempre retorna multiplicada. Você deu quando não tinha. Agora tem para dar a centenas. Você soltou quem estava amarrado. Agora solta amarrados todos os dias. Maria começou a desaparecer, mas antes de sumir completamente, tocou o coração de Alessandra e disse: Continue. Continue libertando. Porque enquanto houver quem escolha amor ao invés de indiferença, o mundo nunca estará perdido. E desapareceu, deixando apenas o perfume de rosas e a certeza de que a batalha valia a pena. Alessandra ficou ali, ajoelhada, chorando e sorrindo ao mesmo tempo. Porque tinha compreendido a verdade final. Ninguém está tão preso, em cordas, em egoísmo, em crueldade, que não possa ser libertado pelo amor que age. Pequenos atos de bondade têm poder de transformar não apenas vidas individuais, mas gerações inteiras. E a Virgem Maria vê. Sempre vê. Especialmente aqueles que não passam direto. Se alguém entrasse hoje no lar Nossa Senhora da Compaixão sem conhecer a história que originou, talvez pensasse que tudo aquilo nasceu de um grande projeto milionário, de um plano estratégico elaborado por empresários, de dinheiro sobrando em cofres cheios. Veria os corredores limpos e arejados, os quartos organizados com camas confortáveis e cortinas claras, o jardim verdejante onde idosos conversam tranquilos sob a sombra das árvores, a alegria simples no ar, os cuidadores atentos, as refeições servidas com dignidade, e talvez imaginasse que sempre foi assim, planejado, estruturado, fácil. Mas não foi. Nada disso era fácil. Nada disso estava garantido. Nada disso parecia possível quando começou. Tudo começou com uma cena brutal que a maioria das pessoas preferiu ignorar. Uma idosa de 80 anos amarrada a um poste de luz, no sol escaldante de Recife, com cordas grossas cortando seus pulsos inchados, com um prato de comida virado na calçada suja, com moscas ao redor, com cachorros que comeram antes dela, tratada pior do que qualquer animal merece ser tratado. Enquanto gente passava, olhava, ria, comentava, tirava sarro, mas ninguém, absolutamente ninguém, parava para ajudar. Até que uma mulher parou. Alessandra não era rica. Não era influente. Não tinha poder, não tinha conexões, não tinha sobra de nada. Era faxineira diarista que ganhava mal, mãe solteira que criava filha sozinha, mulher que todo dia tinha que escolher entre pagar conta de luz ou comprar comida suficiente. Voltava da feira carregando sacolas pesadas, suada, cansada, com a filha pequena segurando sua saia, quando viu aquela cena que partiu seu coração ao meio. Ela podia ter feito o que todos fizeram, desviar o olhar, acelerar o passo, seguir a vida, fingir que não viu, justificar que não é problema meu, pensar que alguém vai ajudar, concluir que eu já tenho meus próprios problemas. Mas não conseguiu. Não conseguiu passar direto. Parou. Ajoelhou-se na calçada suja. Desatou as cordas com as próprias mãos. Deu água.
Limpou o rosto. Carregou aquela idosa desconhecida para sua casa minúscula. Dividiu o pouco que tinha. E quando pouco virou nada, quando não tinha mais dinheiro, quando não tinha mais comida, quando passou fome para alimentar a filha e a idosa, quando chegou no limite absoluto do que um ser humano consegue aguentar sozinho, ela fez a única coisa que ainda restava fazer. Ajoelhou-se diante de uma imagem desbotada de Nossa Senhora e pediu ajuda com a verdade rasgada de quem não tem mais nada a perder. Eu não aguento mais sozinha. Me ajuda. E Maria ouviu. Não porque a oração foi bonita. Não porque foi feita em igreja cheia de velas. Não porque usou palavras rebuscadas ou teológicas. Mas porque foi sincera. Porque veio de um coração que havia sacrificado tudo por amor. Porque foi feita por alguém que escolheu bondade quando seria muito mais fácil passar direto. Maria veio. Entrou naquela casa simples. Tocou a mente confusa de Dona Marlene e devolveu a lucidez. Visitou, em visões devastadoras, os 3 filhos que tinham amarrado a própria mãe como se fosse lixo descartável. Mostrou o passado que eles tinham esquecido convenientemente, os sacrifícios, o amor incondicional, as noites sem dormir, as refeições puladas para que eles comessem. Mostrou o presente, a crueldade nua, a humilhação, a dor. Mostrou o futuro, eles mesmos sendo abandonados pelos próprios filhos, colhendo exatamente o que plantaram. E mostrou a eternidade, tendo que responder por ter tratado a mãe pior do que cachorro. E quando a verdade entrou, o orgulho caiu como castelo de cartas. O arrependimento veio violento, avassalador, verdadeiro. E a reparação começou, não com palavras, mas com ações concretas. A casa pequena virou casa grande. O dinheiro que faltava começou a aparecer. A idosa amarrada recuperou sua dignidade. A faxineira pobre virou coordenadora de lar. O abandono virou acolhimento. A vergonha virou exemplo nacional. O pecado virou caminho de volta. E a história de uma rua esquecida da periferia de Recife se espalhou pelo Brasil inteiro, tocando milhões de corações, inspirando mudanças, salvando vidas. Tudo porque alguém não passou direto. Talvez hoje, enquanto você ouve ou lê essa história, também esteja diante dos seus próprios amarrados. Às vezes não é uma pessoa num poste. Às vezes é um pai ou mãe idosos que você tem evitado visitar porque dá trabalho. Às vezes é um vizinho solitário que você vê todo dia mas nunca parou para conversar. Às vezes é um colega humilhado no trabalho que você testemunhou mas fingiu não ver. Às vezes é alguém dentro da própria casa que chora em silêncio enquanto você passa direto, ocupado demais com seus próprios problemas. Às vezes, o amarrado é você mesmo. Você que está preso em culpas antigas, em erros que não consegue perdoar, em lembranças que doem, em ressentimentos que envenenam, em egoísmo que justifica, em indiferença que protege seu coração de sentir a dor dos outros. A lição dessa história é simples, mas profunda como o oceano. Ninguém está tão caído que não possa ser levantado. Ninguém está tão preso que não possa ser libertado. Nenhum erro é grande demais quando existe arrependimento sincero e desejo verdadeiro de reparar. A Virgem Maria continua caminhando pelas ruas do mundo, silenciosa, invisível aos olhos físicos mas presente aos corações atentos. Ela passa pelos postes invisíveis onde tanta gente está amarrada, amarrada pelo abandono, pela solidão, pela miséria, pelo egoísmo alheio, pela crueldade das próprias famílias, pela indiferença de um mundo que passa direto. E toda vez que ela encontra alguém disposto a parar, a desatar um nó, a dividir um prato, a oferecer um abraço, a escolher amor ao invés de conveniência, Maria se aproxima e sussurra ao coração: eu estou aqui. Você não está sozinho. Continue. Não passe direto. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, se despertou alguma memória, alguma culpa, alguma vontade de recomeçar, algum desejo de ser diferente, faça agora um gesto simples mas poderoso. Escreva Amém nos comentários. Não como palavra mecânica, mas como declaração: eu quero aprender a não passar direto. Eu quero ser resposta na vida de alguém. Eu quero desatar cordas. Eu quero libertar amarrados. Às vezes, um amém sincero é o primeiro passo de uma cura que você nem imaginava ser possível. É o começo de uma transformação que pode alcançar não apenas você, mas todos ao seu redor. E se no seu coração você lembrou de alguém que está precisando acreditar de novo que não foi abandonado, compartilhe essa história com essa pessoa. Mande pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram. Talvez, através de uma mensagem simples, a Virgem Maria encontre mais um coração pronto para recomeçar. Talvez sua partilha seja exatamente o que alguém precisa ouvir hoje para não desistir.
Se deseja continuar ouvindo histórias assim, de fé simples, amor concreto e milagres que nascem de pequenos gestos, inscreva-se no canal. Ative o sininho para não perder nenhuma mensagem nova. Deixe seu like para que essa história alcance mais pessoas de bom coração que também precisam acreditar que bondade ainda vale a pena. Porque o algoritmo das redes sociais pode até ser frio e calculista, mas quando muita gente de coração bom se une para espalhar mensagens de esperança, até o algoritmo se rende. E histórias como essa chegam onde precisam chegar, no coração de quem está prestes a desistir, de quem está pensando em passar direto, de quem está amarrado e achando que ninguém vai parar para libertar. Que a Virgem Maria abençoe cada ouvido que escutou até aqui, cada lágrima que caiu, cada decisão silenciosa de não passar mais direto. Que ela toque seu coração com a mesma ternura maternal com que tocou o coração de Alessandra. Que ela transforme sua vida assim como transformou aquela família quebrada pelo egoísmo. E quando, um dia, você se deparar com alguém amarrado pela vida, seja literalmente ou figurativamente, lembre-se dessa história. Lembre-se de Alessandra, que parou quando todos passaram direto. Lembre-se de Dona Marlene, que foi liberta quando parecia não haver mais esperança. Lembre-se de Robson, Adriana e Marcelo, que voltaram a ser humanos depois de terem agido como monstros. Lembre-se de Maria, que nunca abandona quem escolhe o amor. E então, escolha. Escolha parar. Escolha ver. Escolha agir. Escolha amar. Porque o céu inteiro se move quando, aqui na terra, um coração cansado escolhe amar mesmo assim. Que você seja, hoje e sempre, alguém que não passa direto. Amém.